Bem, meus queridos e minhas queridas do nono ano, dos nonos anos, né, do Carlos Gereissati. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade aos conteúdos e hoje nós vamos para ver aqui feixe de retas paralelas. Então, como vocês sabem, o único ponto é uma reta. A partir do momento que você colocou uma outra reta aqui, nós chamamos de reta paralela, desde que essas duas retas nunca tenham um ponto em comum. O que é isso? Que elas nunca se encontram, nunca se cruzem. A partir do momento que tiver a possibilidade de esticar essas retas e em algum ponto qualquer elas se cruzarem, elas já não são mais retas paralelas. Vou citar aqui duas ruas de Canindé que vocês conhecem muito bem. A Rua da Palha, que é a Euclides Barroso, e a Romeu Martins. São duas retas paralelas, quer dizer, as duas ruas são paralelas. Se você esticar essas ruas até Aratuba ou até Santa Quitéria ali, elas nunca vão se encontrar, vão continuar sempre paralelas. Então, o que caracteriza as retas paralelas é que elas nunca se cruzem, nunca tenham um ponto em comum. E o que nós vamos ver aqui, propriedade de um feixe de retas paralelas. O que é que vai se entender por feixe de retas paralelas? A partir do momento que você colocar uma terceira reta aqui, você já pode chamar de um feixe de retas paralelas. Então, nós vamos ver aqui, eu coloquei aqui um exemplo, como sempre, que vocês sabem, baseado nos exemplos que vocês têm no livro para fazer o acompanhamento. Quem quiser abrir logo agora o livro, já pode acompanhar a partir da página 150. Você tem aqui um feixe, como eu disse, acima de 3, você já pode chamar de feixe de retas paralelas. Eu tenho aqui 4 retas, vamos chamar aqui a reta A, a B, C e D. Então eu tenho 4 retas que são paralelas entre si. E tenho aqui uma reta que corta todas as 4, que é chamada de transversal. Uma reta transversal. Então esta reta aqui, que corta todos os 3, tem uma coisa que você tem que basear. Por exemplo, vamos chamar essa aqui o ponto A maiúsculo, B maiúsculo, C e D. O que é que eu posso dizer, comparando e entendendo que cada uma dessas retas estão mantendo a mesma distância entre si. Então eu tenho aqui, usando a proporção, que A está para B, que é igual o B para C, e que é igual ao C para o D. Isso você considerando as 4 retas na mesma distância uma da outra em relação à transversal. Tá certo? Então vamos aqui agora falar sobre o Teorema de Tales. Lembra do Tales que eu falei em uma aula anterior, que foi aquele que fez a medida da pirâmide de Kelpis. A pirâmide usando apenas a altura imaginária e a proporcionalidade de acordo com o cajado. Aquele dia eu esqueci a palavra, agora eu lembrei que eu até usei um cabo de vassoura para poder basear. Mas o nome do material lá que ele usou em forma de madeira era o cajado, que era usado naquela época, que 600 anos antes de Cristo, né? Todos gostavam de usar aquele cajado. Então esse cidadão Tales aqui criou muitas e muitas coisas, inclusive chegar mais na frente vocês vão ouvir falar muito nele. Criou esse teorema baseado na proporcionalidade. Então veja o seguinte, eu tenho aqui agora 3 retas paralelas, mas observe o detalhe. Aqui eu citei as 3 retas mantendo a mesma distância entre si. Aqui eu já tenho as 3 em distâncias diferentes uma da outra. E 2
retas transversais. Chamei essa daqui de reta T, essa daqui de reta M. Duas transversais cortando as três retas. Vamos chamar essa aqui da reta A, da B e da C. Então, para você fazer o cálculo, ou o encontro, meu C aqui estava meio esquisito, mudei aqui. Então, para você encontrar aqui exatamente as proporcionalidades dos tamanhos, vejam que essa reta aqui, ela está mais quase que em pezinha, quase na horizontal. Essa aqui já está mais deitada. Mas o que eu tenho que dizer para vocês? Elas são proporcionais. Elas são proporcionais. Isso aqui, é interessante que você aprenda, principalmente esses teoremas, porque isso aqui pode ser baseado numa planta de uma construção, ou pode ser da sua casa, futuramente, ou brevemente, ou quando você se tornar um profissional e saber como analisar uma planta, como nós vimos também em aulas anteriores, a escala, né? A escala e a proporcionalidade. Então aqui, eu tenho aqui, vou chamar aqui de A, B e C. Todos maiúsculo aqui, para gente chamar. E vou chamar, já desse lado aqui, o D, o E e o F. O D, o E e o F. Então veja o seguinte, como é que nós podemos armar essas proporções? Primeiro, eu quero dizer que A é proporcional a B, aqui, assim como o D é proporcional ao E. Então, uma das maneiras que eu posso calcular esse tamanho aqui, com esse tamanho aqui, para ver a proporcionalidade. Ou, se eu tenho esse tamanho aqui, descobrir esse, certo? Outra maneira que eu posso fazer, que esse B está para C, aqui, assim como o E está para o F. Então, duas maneiras que eu posso armar essa proporção. Ou também, ainda posso fazer que o A está para C, assim como o D está para o F. Então, são as maneiras que eu posso encontrar ou calcular as proporcionalidades desses lados aqui, dessa figura. Ou dessas três retas paralelas com as transversais. Então, no Teorema de Tales, vai dar a condição de você analisar ou utilizar qualquer dessas proporções aqui, que você sempre encontrará o resultado. Então aqui eu dei só os exemplos, o aerografo vai fazer alguns cálculos para vocês utilizarem essas proporções, os exemplos que eles vão dar. Acompanhe sempre pelo livro, acompanhe sempre pelo livro.